não queiras gostar de mim sem que eu te peça. O início do século XX foi marcado por um extraordinário desenvolvimento científico e tecnológico. Ocorreu a criação do telégrafo, da eletricidade, do telefone, do cinema, do automóvel, do avião, da teoria relativa de Einstein e da teoria psicanalítica de Freud. O modernismo em Portugal iniciou-se na segunda década do século XX. Em um período conturbado e de fortes tensões. Com a descrença da monarquia, em 1910, foi proclamada a República Portuguesa, o que modificou muito a sociedade lusitana. De 1914 a 1918, o país ficou marcado pelo caos e pela participação portuguesa na Primeira Guerra Mundial. Em 1917, houve as vanguardas europeias e a Revolução Russa. Em 1926, um golpe nacionalista militar deu origem ao nascimento da Segunda República e levou ao poder um governo de direita. 7 anos depois, em 1933, o primeiro-ministro Antônio de Oliveira Salazar governou como ditador. Salazar conseguiu um período de estabilidade financeira e econômica e viu o início do decaimento do Império Português. A primeira etapa do modernismo português associou-se à profunda estabilidade político e social da Primeira República. Os principais autores deste período foram Almada Negreiros, Mário de Sá Carneiro e Fernando Pessoa. Eu, Almada Negreiros, entusiasmava-me com a possibilidade da transformação da sociedade e exaltava a guerra como um mecanismo transformador, evidenciando a influência das ideias futuristas. Eu, Mário de Sá Carneiro, em minha obra abordo o drama do homem do século XX, a fragmentação da identidade, a aflição do indivíduo que se vê sufocado pela humanidade e pelas inovações tecnológicas. Fernando Pessoa viveu de 1888 até 1935. Foi um poeta lírico, nacionalista, escreveu diversos poemas abordando temas tradicionais de Portugal, expressando as reflexões do seu eu profundo, suas inquietações, sua solidão e o seu tédio. Sou Fernando Pessoa, fui um dos mais significativos poetas da língua portuguesa. Fui vários poetas ao mesmo tempo e criei diversos heterônimos com personalidades próprias. Sou Álvaro de Campos, futurista, sujeito à máquina, de espírito inconformado com o tempo, vivi marginalizado. Sou Ricardo Reis, sou admirador da cultura clássica. Inspirei-me na filosofia do Carpe Diem, isto é, usufruir o momento. Sou Alberto Caeiro e tive contato direto com a natureza e também dei importância às sensações. Prestem atenção no poema. O guardador de rebanhos. Sou um guardador de rebanhos, o rebanho é os meus pensamentos, e os meus pensamentos são todos sensações. Penso com os olhos e com os ouvidos, e com as mãos e os pés, e com o nariz e a boca. Pensar uma flor é vê-la e cheirá-la, e comer um fruto é saber-lhe o sentido. Por isso, quando num dia de calor, me sinto triste de gozá-lo tanto, e me deito ao comprido na erva, e fecho os olhos quentes, sinto todo o meu corpo deitado na realidade, Sei a verdade e sou feliz. Alberto Caeiro. A primeira geração do modernismo ficou conhecida como Orfismo, em razão do lançamento em 1915 do primeiro número da Orfeu, que foi uma revista trimestral de leitura. Ela foi fundada por um grupo de jovens, composto por Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro e Almada Negreiros, influenciados pelas vanguardas europeias. Amigos, essa é a nossa revista e os nossos textos vão ser publicados aqui, que são influenciados pelo cubismo e pelo cubofuturismo. E nós propomos uma ruptura com o passado, né? Nós demos um início a um processo de reflexão crítica sobre a estagnação e a decadência intelectual de Portugal. E o nosso objetivo principal é chocar a burguesia com a nossa obra irreverente e com as nossas poesias sem metro, exaltando a modernidade. O que a gente pode ver, o que a gente quer é tirar Portugal
desse descompasso com a vanguarda europeia, né? A revista Orfeu teve apenas 2 números publicados. O terceiro número chegou a ser planejado, mas não foi editado por causa do suicídio de Mário de Sá Carneiro, que era responsável pelos custos da revista. Meu querido amigo. Numa carta de despedida para Fernando Pessoa, Mário de Sá Carneiro revela suas razões para se suicidar. Mário de Sá Carneiro, 31 de março de 1916. Cartas, mais trivialidades. Ué, uma carta de Mário? Meu querido amigo, a menos de um milagre na próxima segunda-feira 3, ou mesmo na véspera, o seu Mário de Sá Carneiro tomará uma forte dose de estricnina e desaparecerá deste mundo. É assim tal e qual. Mas custa-me tanto escrever esta carta pelo ridículo que sempre encontrei nas cartas de despedida. Não vale a pena lastimar-me, meu querido Fernando. Afinal, tenho o que quero, o que tanto sempre quis. E eu, em verdade, já não fazia mais nada por ele. Já dera o que tinha a dar. Eu não me mato por coisa nenhuma. Eu mato-me porque me coloquei pelas circunstâncias. Ou melhor, fui colocado por elas numa áurea temeridade, numa situação para a qual, a meus olhos, não há outra saída, antes assim. É a única maneira de fazer o que devo fazer. Vivo há 15 dias uma vida como sempre sonhei. Tive tudo durante eles. Realizada a parte sexual, enfim, da minha obra. Vivido o histerismo do seu ópio. As luas zebradas, os mosqueiros roxos, da sua ilusão. Podia ser feliz mais tempo. Tudo me corre, psicologicamente, às mil maravilhas, mas não tenho dinheiro. Mário de Sá Carneiro, 31 de março de 1916. A segunda geração do modernismo em Portugal foi marcada pela publicação da revista Presença em 1927. Destacaram-se como presencistas José Rodrigues Miguéis, Branquinho da Fonseca, José Régio e Irene Lisboa. Nós pretendíamos fazer uma literatura intimista e artística, sem nos opor, contudo, ao orfismo. Nós, escritores dessa geração, não fomos influenciados pelo espírito de ruptura com o passado que marcou a primeira geração. Nós até demonstrávamos uma certa alienação social, não é, caros amigos? Com certeza. A terceira geração do modernismo foi um movimento que buscou enfrentar a ditadura salazista. É o chamado neorrealismo dos anos 1940, que veiculou principalmente nos romances de denúncia da miséria social. Destacaram-se Virgílio Ferreira, Fernando Namora e Alves Redol. Eu, Alves Redol, escrevi Gaibels, o livro mais marcante desse movimento. Através da correspondência entre o discurso verbal e o discurso pictórico, consegui criar no leitor a ilusão de ser um espectador que assiste a um espetáculo ou ter a sensação de estar diante de um quadro. Em antagonismo à literatura de caráter engajado, surgiu um grupo surrealista, com repúdio à literatura de caráter psicológico e intimista. Pertencem a esse grupo os escritores artistas José Augusto França e Mário Cesarino de Vasconcelos. Eu, José Augusto França, fui historiador e crítico de arte português. Fui considerado o maior nome da historiografia da arte em Portugal. Eu fui pintor e poeta considerado principal representante do surrealismo português. Destaca-se também o meu trabalho antologista de compilador e historiador de atividades surrealistas em Portugal.
Nossas obras foram expostas em Lisboa no ano de 1949.